A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Louvamos o nosso Deus, mas esse dia nós estamos passando e vencendo para a glória do Senhor. Ainda vivendo esses dias dessa pandemia em que tem aí nos cercado, tem invadido a nossa cidade. E nós louvamos o nosso Deus. Deus tem aí nos dado a vitória, os livramentos no meio de tudo isso. E que você possa continuar firme na palavra do Senhor. Vivemos aí dias de pessoas que têm desenvolvido as suas criatividades, pessoas em meio a essas crises que estamos enfrentando, têm se reinventado para aí sustento a sua família, pagamento de suas contas. E em meio a tudo isso, tem usado a criatividade para que possa realmente vencer. E nós louvamos o nosso Deus, que Ele nos deu essa inteligência de sermos um povo criativo, pessoas criativas, mas sabemos que em meio a tudo isso existe aqueles espertalhões, os aproveitadores, e quantos nós temos visto aí se fazendo as suas ofertas, né, mirabolantes, fantásticas, mentirosas. Vemos tantas ofertas que se nós olhássemos e realmente o Aladim vivesse hoje com a sua lâmpada mágica, ele não teria efeito nenhum com apenas seus 3 desejos. A fada madrinha com a sua varinha mágica, diante de tudo que tem sido oferecido, nós vemos que ela ficaria perdida. E nós vemos que até a nossa história, né, que nós ouvimos quando nós éramos crianças, ou que os avós alguns ainda costumam contar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus filhos, ela tem sido mudada, né? Ouvíamos falar do Joãozinho e o pé de feijão, e hoje nós vemos que se você contar essa história do Joãozinho, o pé de feijão para o seu filho, para o seu neto, ele vai contestar o que você está dizendo, vai dizer que o personagem do pão do pé de feijão não é mais o Joãozinho. Então nós vemos hoje nessas ofertas onde os aproveitadores eles têm se levantado, e isso tem escandalizado o meio evangélico. Nós vemos que pessoas têm se escandalizado. E eu queria, nessa oportunidade em que o nosso Deus ele está nos dando, nessa palavra, para nós refletirmos, eu queria estar falando sobre a igreja e o jeitinho brasileiro. Eu queria, como texto básico para nós termos em nossas vidas, estar lendo o livro de Gênesis, capítulo 16, o versículo 1 ao versículo 5, em que diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abrão: O Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma minha serva, que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter Abrão habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele conheceu Agar e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou sua senhora. Então disse Sarai a Abrão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Pus a minha serva em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julgue entre mim e ti. Esse é um texto que conta a história de Sara, que nós conhecemos muito bem, em que essa mulher ela usa para poder da sua inteligência, da sua criatividade, para dar um jeitinho para alcançar uma promessa mais rápida. Eu queria falar sobre isso nessa oportunidade em que Deus está nos dando, em que esse é um momento em que muitas pessoas elas têm se reinventado, têm usado a sua criatividade, como eu já disse no início,
E nós somos um povo conhecido justamente por isso, um povo chamado que, quando a gente olha, parece até que faz parte de uma cultura brasileira, o povo do jeitinho. Nós vemos que pessoas, irmãos, nós somos um país, uma nação, que as pessoas elas se reinventam. Elas são pessoas, nós somos sim, um povo admirável pela sua criatividade. Infelizmente, nós vemos pessoas que usam suas criatividades, as suas inteligências para o mal, para aproveitar da fraqueza dos fracos, da dificuldade dos desprovidos de qualquer situação. Mas existem aqueles que usam a sua criatividade para seu benefício, para benefício do próximo, para ajudar a sua família, sustentar a sua família. E nós temos visto tudo isso em meio a essa pandemia que estamos vivendo. E será que o nosso Deus, irmão, será que ele se agrada de tudo isso? Nós vemos que esse jeitinho, essa maneira de querer dar um jeitinho nas coisas, não começou agora nesse século XXI, não começou agora com essa pandemia. Nós vemos que desde o início da história, nós vimos, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que dentro da palavra de Deus, pessoas elas vinham querendo dar um jeitinho na situação, para resolver do seu jeito, da sua maneira, alcançar um lugar mais rápido, conquistar um espaço talvez mais rápido, com mais rapidez. E será que o nosso Deus ele se agrada dessa ética de um jeitinho? Nós vemos que a palavra de Deus, no livro de Lucas, tem um texto muito interessante, em que aquele credor, aquele homem que estava devendo, cheio de dívidas, ele ia ser preso porque ele estava em certas dívidas, mas quando lhe foi anunciado que ele seria preso, e ele tinha várias pessoas que também estavam devendo ele. Ele usou da sua criatividade, e aqueles que lhe deviam 100, ele cobrou 50, que devia 80, ele cobrou 40, assim no sentido, ele cobrou a metade das dívidas para as pessoas, ele conseguiu o montante do seu dinheiro para ele poder pagar tudo que ele devia. E aquilo trouxe uma grande admiração aos olhos de Cristo. Ele disse que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Muitas vezes, irmãos, as pessoas, essas pessoas usadas pelo maligno, que servem a ele, muitas vezes são mais prudentes que nós somos servos do Senhor. Talvez nós, por sermos um povo completamente dependente de Deus, um povo que tudo nós fazemos pela fé, nós ficamos esperando em Deus nos dar uma direção, orientação. E muitas vezes Deus ele não vai nos dar porque nós somos inteligentes. Ele quer que nós usemos a nossa criatividade, a nossa inteligência que Ele nos deu. Nós somos um povo inteligente. E nós vemos que Adão e Eva foram os primeiros quando eles caem naquele pecado. Desobedecem a Deus. A primeira coisa que eles fazem é o quê? Eles usam a sua criatividade. Eles tecem para eles aquela vestimenta de folhas de figueira para cobrir o seu pecado, cobrir a sua nudez. Então você vê que já no início, desde o início dos tempos, o homem e a mulher já começam a usar a sua criatividade, a se reinventar no momento de crise. O outro caso é esse que nós lemos a história de Sara. Talvez por não confiar nela, mas acreditar até em Deus, mas não confiar nela própria, na sua idade avançada, do seu marido avançado, Abrão, do seu marido também de idade avançada, Abrão. Talvez achando que não ia se cumprir aquela promessa na vida deles. E ela dá um jeitinho, usa a sua criatividade, usa ali a sua serva para que ela pudesse dar um filho a Abrão. Usou de uma forma errada que trouxe para ela um grande problema. Trouxe para o povo de Israel até hoje um grande problema, uma guerra de duas nações.
Então você vê que muitas vezes essa nossa criatividade, se nós não estivermos de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor, no momento vai nos fazer até bem. Mas talvez muitas vezes depois pode causar um dano muito grande, seja no meu familiar, seja na sociedade, e em qualquer área que você talvez frequentar. Pode te ajudar de início, mas temos que ter a direção do Senhor. Você vê um grande exemplo, Saul, quando ele tenta dar um jeitinho. Saul, quando foi o primeiro rei, era para ter sido um dos maiores reis da história de Israel. Mas é um homem que ele tentou usar de forma errada. Ele tentou justamente, quando o sacerdote, quando Samuel demora, o que ele faz? Ele vai fazer o sacrifício que não era para ele fazer. Aquilo pertencia a Saul. Assim que ele começa a oferecer o sacrifício, quem é que chega? O sacerdote Samuel. E ele diz, por causa disso tu perdeu o teu reino, vai ser rasgado o teu reino. Porque se precipitou, ficou ansioso, preocupado que a multidão ia se dispersar. Não cabia a ele ou não, se o povo se dispersasse ou não. O povo sabia que aquele homem de Deus iria naquela data. Muitas vezes a falta de paciência, essa ansiedade, ela nos leva, às vezes, a nós andar por caminhos, ou entrar por caminhos que realmente nos leva a um grande problema. Então você vê que justamente esse Saul, ele comete esse erro muito grande. E você olha para o texto, ele mesmo oferece holocausto, lá em 1 Samuel, capítulo 13, no versículo 14. Ele mesmo oferece sacrifício. Outro grande exemplo que nós vemos na palavra do Senhor, de homem tentando dar um jeitinho, foi o rei Roboão. Roboão, ele troca ouro por bronze para dar um jeitinho na situação. Aquele homem, ele cai de nível, ele abaixa o nível. Essa história, ela fala, quando lá em 2 Crônicas, capítulo 12, o versículo 9 e o versículo 10, que Sisaque, rei do Egito, ele rouba os escudos de ouro do palácio de Israel, real de Jerusalém. Esses escudos tinham sido feitos pelo rei Salomão, escudo de ouro. Mas eles foram roubados. E Roboão, o que ele faz? Ele, ao invés de procurar fazer novos escudos de ouro, fazer um levantamento, ou quem sabe de prata, não, ele faz um escudo de bronze e coloca nas portas novamente. Ele baixa um nível. E esse ponto é interessante, que quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas rebaixando o nível, rebaixando seus valores, só para um jeitinho, só para dar um jeitinho na situação. Esse homem, ele se rebaixou para dar um jeitinho na situação, um escudo. Mas hoje, mediante a situação que nós estamos enfrentando, quantas pessoas hoje, irmãos, elas podem estar querendo se rebaixar ou estão se rebaixando para dar um jeitinho na situação que está enfrentando. Não pensam nos seus valores morais, não pensam nos seus valores familiares. Claro que é muito importante nós pensarmos valores espirituais, valores morais, valores familiares. São coisas que não se compram, não se vende. Não pode ser corrompido. Mas quantas pessoas, diante de uma situação extrema, de uma dificuldade extrema, essa pessoa ela acaba justamente baixando o valor, acaba justamente cedendo para um tipo de tentação, quem sabe para um tipo de corrupção, acaba se corrompendo, acaba aceitando um suborno em qualquer área da sua vida. Então você vê que Roboão, ele acabou baixando o seu nível. Em qualquer situação, não baixa o seu nível.
Não aceita suborno. Não aceite nenhum suborno na sua fé. Aquilo que você aprendeu no conceito familiar. Troca esse jeitinho do homem, do mundo, para o jeitinho de Deus. Apesar que Deus ele não dá um jeitinho, mas Ele nos ensina muitas vezes a nós darmos um jeito em algumas coisas. Temos que trocar as coisas pelo jeitinho de Deus, irmãos. O jeito de Deus agir, a maneira dele agir. Existe uma diferença, entende bem? Existe uma diferença em eu estar debaixo da soberania de Deus e eu estar debaixo daquilo que Deus ele permite. Está debaixo da permissão de Deus. Permissão de Deus não é soberania de Deus. Muitas vezes Deus permite alguma coisa porque Ele vê em nós uma insistência, Ele vê em nós uma necessidade, Ele vê em nós uma decisão, porque nós temos um livre-arbítrio. E muitas vezes, irmãos, essa decisão que nós tomamos não é soberania de Deus. Deus permite. Quantas pessoas que você conhece que está tomando a decisão, vivendo uma vida, e você olha a vida dessa pessoa, é uma vida que muitas vezes não é de acordo com a vontade ou de acordo com a visão de um cristão, com o comportamento de um cristão. E Deus permite, porque a pessoa escolheu aquilo. Você pode ler quando você olha para o livro de Deuteronômio, capítulo 29, Deuteronômio 28, aliás, em que ele apresenta ali as bênçãos e as maldições. No final de toda aquela receita, aquela regra de bênção e maldição, ele faz apenas um pedido. Escolhei hoje vós o caminho que quereis seguir. O caminho da bênção ou o caminho da maldição. Ele coloca sempre à nossa frente os dois caminhos. E nós temos que procurar o caminho da soberania dele, o que é melhor para Deus e melhor para nós, que ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Então a minha criatividade, irmãos, ela não pode quebrar nenhum princípio bíblico. Eu posso ser criativo, eu posso me reinventar, mas a minha criatividade, ela não pode quebrar nenhum princípio bíblico e ético. E o que nós temos visto hoje, quantas pessoas têm quebrado o princípio bíblico e os princípios éticos. A gente agora nesse meio de crise, em que igrejas, templos fechados, e esses grandes líderes que viviam na dependência dos seus ministérios, não sabem viver diante da crise. Se você olha para a história de apóstolo Paulo, ele chega no final, ele sabe, aprendi a viver no muito, a viver no pouco, a ter muito, a não ter nada. Aquele homem, ele aprendeu em todas as dificuldades. Esteve bem e esteve também na dificuldade. E hoje nós vemos que, diante dessa crise toda, as pessoas estão justamente querendo aproveitar da situação. E nós vemos, amados irmãos, que Deus ele tem falado em nossos corações, tem nos alertado, nos despertado para isso. Então, a minha criatividade, ela não pode quebrar nenhum princípio bíblico. Nós podemos e devemos ser criativos na solução de problemas, mas não podemos quebrar padrões e valores cristãos. A gente não pode quebrar nenhum valor cristão. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito. A gente olha para a palavra não te proíbe de nada. O apóstolo Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Às vezes eu olho para uma situação, para as leis do meu país,
Você procura ter um advogado, você quer montar um tipo de negócio, e a lei ela te dá todo tipo de cobertura. A sociedade dá todo tipo de cobertura. Mas quando você olha para uma ética cristã, você vê aquele tipo de negócio, aquele tipo de coisa que você quer montar, está completamente fora de um padrão, dos padrões de um cristão. Então a gente não pode, a gente olha que a sociedade ela pode até ser tolerável aquilo. Não contraria a sociedade. Mas aquilo que eu quero não convém para os padrões de santidade e integridade cristã. Então muitas vezes as coisas que às vezes se encaixam no mundo, o mundo ele se agrada, ele aprova, mas você olha para os padrões éticos do cristianismo, de um cristão bíblico, aquilo acaba ferindo a nossa ética cristã. E é nesse momento que justamente é que nós temos que vigiar. Uma coisa que eu falo muito para os membros da minha igreja, que o inimigo ele é muito astuto. Ele vai tentar nos destruir quando eu estou forte, quando eu estou vigiando, quando eu estou fortalecido. Mas é quando eu estiver justamente necessitado, carente, é que ele vai me atacar, vai enviar os subornos, as ofertas de facilidade. Quando foi que ele tentou destruir Cristo, vencer Cristo na tentação? Ali naquele monte da tentação no deserto. Quando Cristo foi enviado para lá de imediato, não. Ele esperou a hora que Cristo teve fome, teve sede, estava debilitado com seu corpo frágil, precisando de água, precisando de alimento. Aí o inimigo ele foi fazer todas as ofertas. Tudo isso me foi entregue. E eu te dou se tu prostrares e me adorares. É nesse momento de crise, de dificuldade, em que você não tem nenhuma provisão, nenhuma previsão, é que ele vai te tentar a você talvez fazer uma sociedade antibíblica, uma sociedade, quem sabe, com uma pessoa ímpia, que não pertence ao teu círculo de fé, e você vai achar que isso não tem problema nenhum. Os negócios que essa pessoa tem pode ser até bom, mas não vai te trazer efeito nenhum para a sua fé. Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Submeta-se, preste atenção nisso, submeta todas as suas decisões a 3 luzes. Submeta todas as suas decisões a 3 luzes. Salmo 119, versículo 105. Primeira, a luz divina. Segundo, pergunte a si mesmo se posso contar isso para todos. A primeira luz, a luz divina, que é a palavra do Senhor. A segunda, a luz da consciência. E a terceira, a luz da publicidade. Submeta suas decisões, irmãos, ao que você quer fazer, essas 3 luzes. A luz divina, ver se Deus se agrada, se Ele aprova. A luz da tua consciência, se ela não vai te cobrar. Se futuramente você fala, que besteira que eu fui fazer. Por que eu fui fazer isso? Cair num laço, numa armadilha. E segundo, a luz da publicidade. Será que o que você quer fazer pode ser uma coisa aberta para todos? Que ninguém vai te julgar mal? Vai dizer, olha lá, o cristão fez isso. E é crente. E é membro de tal igreja. E prega a palavra, canta no louvor. Será que você pode, quando na publicidade, quando as pessoas virem, pode justamente estar de acordo com o que você está fazendo? É importante saber disso. E última coisa, na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse.
Se depois de analisar sua decisão sobre os 3 princípios anteriores, que é as 3 luzes, se depois de você analisar a sua decisão sobre esses 3 princípios e ainda estiver em dúvida se deve ou não fazer, é melhor não fazer. Se tiver dúvida, é melhor não fazer. Não faça o que você pretendia fazer. Apóstolo Paulo, na carta de Romanos, capítulo 14, no versículo 23, ele fala que se fizer com dúvida, está pecando. Até se comer alguma coisa com dúvida, é pecado. Não faça nada com dúvida, em dúvida, porque se estiver com dúvida, está em pecado. O apóstolo Paulo é um homem muito sábio. Ele sempre dizia que aquele que duvida é como a onda do mar. Então nós temos que vigiar, irmãos. Vigiar justamente. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho mais rápido. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho mais rápido. Então, você vê bem. Provérbios 14, versículo 12. Nos fala que temos que tomar cuidado. Que o caminho de início, ele parece ser um caminho perfeito. Bom, agradável até aos nossos olhos. Mas o fim dele é morte, é perdição. Então cuidado com os caminhos que parecem mais curtos. Frequentemente, ele nos faz atrasar a viagem. Última coisa, nem sempre o caminho mais fácil é o mais rápido. Cuidado com os caminhos que parecem mais curtos. Frequentemente, eles nos fazem atrasar a viagem. Então espere mais um pouco. Tenha paciência. Confie em Deus. Espera no Senhor. Vivemos nessa cultura de dar um jeitinho para tudo. Mas o cristão não deve ceder a essa tentação de dar um jeitinho, irmãos. Seja criativo. Mas criativo segundo a soberania de Deus sobre a sua vida. Devemos meditar nos vários exemplos bíblicos de pessoas que se deram mal tentando dar um jeitinho nas coisas. E procurar a direção divina para a tomada de qualquer decisão. Você pode ser ético, sem perder os seus valores. Esses exemplos negativos que eu falei no início, eles cometeram 2 erros que não se pode cometer. Primeiro, deixaram a ansiedade dominar. E quando a ansiedade nos domina, nós nos precipitamos. Todos eles estavam ansiosos demais e se precipitaram nos seus caminhos. A ansiedade, ela te leva a uma precipitação. Não deixe que a ansiedade te domine. Tome cuidado com a nossa cultura. Aquilo que talvez nós fazíamos no mundo e dava certo, dá um jeitinho para tudo. Somos criativos demais, somos inteligentes demais, mas possamos usar nossa inteligência debaixo da soberania do nosso Deus, debaixo da graça e da revelação e da direção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Espírito Santo possa envolver a tua mente, a tua alma, o teu coração, e te dar o controle emocional, o controle espiritual, possa dominar o teu psicológico, e você possa ser fortalecido, fortalecida em Cristo Jesus. Tenha paciência. O salmista Davi, Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor. Ele ouviu meu clamor e se inclinou para mim. E brevemente, Deus vai se inclinar para você e vai te dar a graça e te dar a vitória. Deus te abençoa em nome de Jesus.